N-Bombs, droga letal que parece com LSD, é o tema do próximo palestrante, Nino César Marchi, psicólogo graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, atualmente pesquisador do Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas, CPAD, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui experiência com psicologia clínica, com ênfase na atuação nos seguintes temas: cocaína, crack, álcool, tabaco, maconha e drogas sintéticas. Convidamos ao palco o senhor Nino César. Então tá, bom dia a todos, boa tarde, né? Boa tarde a todo mundo. Primeiramente, queria agradecer a Magda Valadares pelo belíssimo evento aí. Dizer que é uma honra estar aqui em Palmas. O professor Félix... Hã? Tá baixo? Ah, tá. E agora, melhorou? O professor Félix tinha feito uma menção, que eu já tive aqui, realmente em 2013 eu vim 12 vezes nessa cidade, que é uma cidade que gosto bastante. Eu brincava com o Ricardo Blanco, que quando eu cheguei aqui, ele queria me apresentar a Praça dos Girassóis, né? E aí ele até fez uma brincadeira: quero ver tu correr aqui, né? E eu disse: não, já vim aqui, já corri, já caminhei essa praça, é uma praça grande, se eu não me engano, acho que é a maior da América Latina, né? Isso? Segunda? Maravilha. Então, vou falar de um tema que, para nós, como clínicos, é muito caro, que não é somente o uso de drogas, né, mas o perfil que geralmente se envolve no uso desta substância, que é uma droga sintética, que eu vou detalhar um pouquinho, porque a Ana Cecília Marques já falou, o Félix também deu uma pincelada, eu acho que o Jeffrey vai falar posteriormente sobre maconha, que são os adolescentes, né? Para nós, a gente acredita que muitos problemas importantes a gente pode evitar, claro, lá na primeira, segunda, terceira infância, mas esta fase de vida, que é uma etapa contestatória, que todos nós já passamos algum dia, né? É um momento não só de vulnerabilidade, mas crucial para a vida adulta. Tentando fazer uma ponte, explicando um pouco a minha trajetória para vocês com o dia de ontem, eu também sou um trabalhador ativo das comunidades terapêuticas, né? Além de clínico e pesquisador. Há uns anos atrás eu apresentei para o Félix o projeto da Fazenda da Esperança, na qual eu trabalho há 12 anos e hoje a gente encaminha vários pacientes nossos para lá. Ontem teve um momento muito forte aqui sobre espiritualidade, a importância deste componente no tratamento das pessoas que fazem uso abusivo de substâncias. Existem estudiosos, que quando a gente vai ler, se debruçar na literatura, que eles falam de um conceito que é muito importante para nós, clínicos, e que não foi mencionado ontem tecnicamente, mas foi falado de outra forma, que o conceito é o seguinte: presença parental. O quão importante é, o Félix me apresentou há uns 3 anos atrás um livro de um autor que é o Rainho Homer, que a gente usa bastante. O quão importante é essa presença do pai, dos pais, no psiquismo do jovem. E trabalhando dentro daquela linha de raciocínio que os pais fizeram o melhor que eles puderam, ao longo do desenvolvimento do filho ou dos filhos, e nem sempre esse melhor foi suficiente, essa presença parental foi se perdendo aos poucos, por uma série de fatores. Os pais muito culpados ou com medo, começam a ceder, a afrouxar os limites, os filhos começam a ganhar mais espaço do ponto de vista negativo, né, e empurrar essa presença parental para fora de casa, quando, por exemplo, começam a chantagear ou a intimidar os pais para conseguir o que querem, né? E ontem, quando se falava do
componente da espiritualidade, isso não é científico, mas é empírico que eu vou falar, através da nossa experiência, a gente pode dizer que a espiritualidade também pode ajudar a reconstruir, né, essa presença parental durante o processo de tratamento. E isso pode facilitar depois a função do psiquiatra, que pode também ajudar no psiquismo do paciente, a reconstruir a função do pai, da assistente social, né, que pode ajudar no psiquismo do paciente a reconstruir a figura da mãe, da psiquiatra, da psicóloga, do psicólogo, do padre, da irmã, enfim, dos facilitadores, dos educadores que estão na linha de frente. Por que eu estou falando isso? Porque o uso de drogas na adolescência, em geral, na nossa experiência, a gente percebe que os jovens carecem disso. Os pais também carecem de um treinamento melhor para lidar com essas variantes aí. Então, a gente tem falado de espiritualidade, amor exigente, grupos de autoajuda, experiência clínica, alguns dados de pesquisas, que a gente vai mostrar agora, o como isso pode ajudar a fazer essa reconstrução. Durante a minha apresentação, eu vou trazer alguns exemplos clínicos, porque eu sou um clínico antes de mais nada, e espero que possa ser útil para vocês. Tá joia? Por que N-BOME? Isso é uma sigla de um componente químico, N-benzil, metílicos, oximetílicos, que está sendo substituída essa droga pela famosa droga sintética que muito se usa entre jovens, que é o LSD. Popularmente, eles chamam de doce, né, no linguajar deles. E deixa eu só ver aqui. Tá, aqui. E uma outra substância muito utilizada, que é através de comprimidos, que é o êxtase, eles costumam chamar de bala. Mas por que a gurizada utiliza tanto essa droga? Existem fatores que podem influenciar, né? Nós já falamos agora alguns, mas também o contexto, o ambiente, né? As escolhas de lazer que eles têm, que eu vou mostrar, que eles podem ter, que eu vou mostrar mais adiante, e o efeito que a substância pode causar nessa interação. Juventude, prazer, hedonismo, o Félix já falou, música eletrônica, diversão. O grande problema dessa substância é o seguinte: talvez nem vocês e muitos dos usuários que usam não sabem que estão consumindo a partir... Nós temos dados que foi meados de 2014, a partir dessa época que essa droga começou a entrar no mercado mundial e no brasileiro. Muitos jovens não sabem que estão consumindo esta substância ao invés do LSD. A gente tem documentado o primeiro caso, aquele que chamou a atenção de todos, pesquisadores, autoridades e pais, o estudante da USP. Todos se lembram? Sim, aquele estudante que morreu afogado no trote universitário. Sim. Quando foi feita a análise toxicológica pós-mortem, foi confirmado intoxicação por N-BOME, que é essa substância, que é o mesmo selo, é a mesma figurinha, igual ao LSD, porém vendido por um preço muito mais inferior, né? Por exemplo, o LSD se compra por R$80, esse pode se comprar por 40. Paciente nosso uma vez disse que um milheiro, paciente adolescente que a gente atendia no consultório, um milheiro pode sair por R$2 cada figurinha. Então, vocês imaginem o tipo de componentes químicos que pode conter nessa droga, né? E a partir daquele caso do estudante, as autoridades começaram a ficar mais apreensivas e antenadas para saber que tipo de substância que a gurizada estava, que os jovens, a gurizada é um termo lá de Porto Alegre, mas que os jovens estavam consumindo. E aí começaram as apreensões com a Polícia Federal e as análises para fazer os testes confirmatórios. Bueno, então vamos lá. Só para fazer um breve histórico, drogas sintéticas, elas existem há algum tempo. Existem drogas 4.000 antes de Cristo, feitas de plantas, né, que o homem, por tentativa e erro, ia tentando sanar os seus males físicos e espirituais. Depois, no século XVI, há infusões de xaropes. Então, século XIX, isolamento de princípios ativos. E aí, 20, na sequência, as anfetaminas. Isso aqui é uma linha do tempo, só para a gente ter uma ideia. O LSD surgiu na década de 40,
êxtase 80 e meados dos anos 90, as drogas sintéticas, aqui está um termo em inglês, designer drugs, que seria drogas de desenho, eu vou explicar por quê. Conforme vai mudando a molécula, propicia um efeito diferente. E no Brasil também, década de 90, ali entre 90 e 2000, teve o grande boom das drogas sintéticas entre os jovens. Eu não quero me adentrar nisso, mas só para a gente... Esse relatório da UNODC mostra, foi publicado em 2016 agora, o impacto das drogas nos indivíduos. Esse relatório mostra que pela primeira vez, nos últimos 6 anos, né, aumentou o uso de usuários problemáticos para 29 milhões no mundo inteiro, associado à infecção por HIV e uma série de complicações também clínicas e psiquiátricas. Né. Então, aquilo que o Osmar Terra falou, o Félix, a Cecília Marques, e vai ser discutido durante o dia, para nós não há mais dúvidas, né, que o uso de drogas, os problemas psiquiátricos associados, correlatos, vão impactar e já estão impactando de uma forma nefasta na vida das pessoas. Vou pular esse slide. Esse aqui eu queria mostrar que o aumento mundial de consumo de drogas sintéticas vem crescendo. A União Europeia, em 2015, eles têm lá um mecanismo sofisticado de alerta rápido. Eles mostraram que, ao longo dos últimos anos, vem crescendo o consumo. O meu pointer está bem fraquinho, mas acho que a gente pode ver aqui, 2014. Então, é uma tendência, além das drogas sintéticas, a cannabis sintética, que também vai ser dito, acho que, posteriormente. E aí, adolescência, uma etapa de vida que busca intensidade, sair da família um pouco mais, interação com grupos, com amigos, experimentação por emoções mais intensas, esportes mais radicais. Essa é uma fase importante que a gente tem que olhar. Eu sei que vocês aí do AE sempre estão atentos a isso, nós também, não é diferente. Mas por que isso ocorre? O Félix mostrou um slide que eu iria mostrar, mas eu acho que ele já explicou bem. Uma predisposição cerebral, a impulsividade. A parte mais nobre do nosso cérebro, que é o córtex frontal, né, responsável por tomada de decisões, juízo crítico, planejamento estratégico, o que eu vou fazer da vida, sigo estudando, paro de estudar, vou postergar a faculdade para trabalhar junto. Essa parte mais nobre aqui, do neocórtex, córtex frontal, vai ter maturidade a partir dos 20 anos, 22 anos. Então, um jovem que já tem um cérebro imaturo, com uma predisposição à impulsividade, entre 15 e 17 anos, usar qualquer tipo de substância, inclusive o álcool, isso vai contribuir para lesar neurônios, né? E isso vai propiciar comportamentos de risco. Por exemplo, sexo desprotegido, dirigir, pegar carona com alguém alcoolizado, violência entre pares, né? Uma série de comportamentos. E aí, vocês já têm mais ou menos em mente o local de lazer que eles costumam frequentar nessa idade. Eu vou mostrar para vocês agora um tipo de evento que 2016 foi o segundo ano aqui no Brasil, é um evento mundial, que surgiu na Bélgica, se chama Tomorrowland. Teve a primeira etapa, né, o primeiro evento foi em 2015, o segundo em 2016, e o terceiro, que seria agora em 2017, foi cancelado devido à crise financeira e econômica do país. O local de lazer que eles gostam, em geral frequentam e utilizam substâncias psicoativas, essas drogas sintéticas, são locais como estes. Então, essa aqui é uma matéria de 2015, mas eu acho que é interessante a gente olhar pelo seguinte: em menos de 3 horas, o jornal Estadão mostra aqui, em menos de 3 horas eu circulei, os 180 mil ingressos foram vendidos pela internet. O evento de 2016 também foi na mesma proporção. 3, 4 horas, eles liquidam todos os ingressos. Então, há muita procura, há muita ansiedade, há muito desejo dessa juventude em procurar locais como estes. E aqui algumas fotos para a gente poder ver, sempre associado a muitas cores, muita gente, um show de efeitos especiais, um público
com bastante entusiasmo. Esses eventos duram entre 2 a 4 dias. Né? É uma produção hollywoodiana, né? Parece que é um outro local, bem diferente da época que o pessoal mais antigo aí frequentava as festas, né? Então é algo assim impressionante pela capacidade de investimento e como esse ambiente é fértil para o uso de substâncias, né? Inclusive eles criam uma logística altamente sofisticada. Por exemplo, os parques são bem montados ao meio em meio à natureza. Aqui é a hospedagem que eles oferecem barracas. Enquanto isso, eles têm parques de diversões dentro do evento, praças de alimentações sofisticadíssimas, amplas, onde a alimentação é servida rapidamente. É um evento muito impressionante e que chama a atenção de muita gente, não só deles, mas de pais e profissionais, né? Então, assim, só para explicar rapidamente, essa droga, que apesar de ser anunciado como LSD, ela surgiu aqui no Brasil, se tem relatos, meados de 2013 para 14, na verdade, final de 2012 para 13, mas ela foi descoberta acidentalmente em 2003 por um químico alemão, Ralf Hein, que ele estava fazendo uma pesquisa no laboratório e essa droga foi descoberta acidentalmente, assim como algumas drogas sintéticas também foram no passado. Esse é um slide que eu peguei emprestado do Tadeu Lemos, que é o seguinte: conforme a gente mexe na molécula, a gente produz um efeito no sistema nervoso e no corpo. Então, por exemplo, se tu vais mexer na molécula tal, tu pode produzir um efeito mais alucinógeno. A pessoa pode ouvir vozes, pode achar que está vendo coisas na parede. Mexe na molécula de novo, tu tem um efeito ali no amarelinho mais entactógeno, ou seja, uma necessidade de contato corporal. Aquelas substâncias que as pessoas usam para ter muito prazer, troca de experiências, contatos corporais, né? Mexe na molécula de novo, tu pode dar um efeito mais anorexígeno, ou seja, substâncias como a sibutramina, que facilitam a perda de peso. Então, os laboratórios clandestinos, que eu vou mostrar agora em seguida, eles têm essa capacidade, mas eles fazem pelo boca a boca. Isso é um grande problema, né? Porque a gente não tem a confiabilidade na produção da substância. O usuário de drogas, quando compra lá, importa da Europa ou dos Estados Unidos, ele não sabe o que realmente ele está usando e que tipo de efeito vai acarretar na vida dele. Desta substância específica, o N-Bome, efeitos clínicos, são vários efeitos clínicos importantes. Tem os principais sintomas: alteração no pensamento, né, distorção de tempo, espaço, efeitos visuais, alucinações, eu já falei, efeitos auditivos, alucinações auditivas, mudanças emocionais, euforia, paranoia. É uma substância que deflagra a síndrome de pânico, deixa o paciente paranoide, o usuário paranoide. Tem relatos de usuários que se atiram também de casas, de apartamentos, intoxicados por esta substância. Riscos associados à convulsão e problemas renais e cardíacos. E quem é da área médica sabe, a pessoa que entra em convulsão pode entrar numa sucessiva crise de convulsões e não voltar, né? Então, uma série de problemáticas, não só do ponto de vista emocional, mas clínicas também, associado ao N-Bome. E aqui está a linha de produção. Isso aqui vocês podem dar um Google. Os laboratórios onde essas drogas sintéticas são produzidas é este tipo aqui. Podem dar o Google lá, são imagens da Polícia Federal, e vocês verão aonde que eles estão produzindo essa substância, né? E um ambiente altamente insalubre, né? Com uma série de engembrações. Então eu botei para essas duas fotos para a gente ter uma ideia do tipo de local. A rota da droga para o Brasil, de onde é que vem? Vem dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Holanda, Alemanha, outros países ali próximos também, Portugal. Em geral vem da Europa e entra pelo Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul e São Paulo. Tanto que as maiores apreensões, nós temos um banco de dados de laudos periciais digitalizado, departamento lá de toxicologia da URGS. Nós temos um banco de dados do Brasil inteiro, mostrando as apreensões, que eu vou falar um pouquinho depois. Em geral, no nosso país, entra por esses três
os 3 pontos, né? Rio Grande do Norte, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, essa foi uma reportagem que saiu há um tempo atrás, no jornal local nosso, lá, 0 Hora, que esses selos de N-Bombs, muitas vezes vendido como sendo LSD, explica o aumento de 180% nas apreensões pela polícia. Comparado os anos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, 2015, teve esse aumento de 180%, aqui no último gráfico, e comparado com algumas regiões do país, se a gente somar Paraná e Rio Grande do Sul, quase atinge São Paulo, que é ainda o local onde tem maior número de apreensões, mas supera Rio Grande do Norte. Então, esse é um artigo que colegas da Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul fizeram, que eles mapearam todas as apreensões, eles têm um banco de dados de todo o Brasil, mostrando os locais onde mais tiveram apreensões, que eu já mencionei, que foi São Paulo e região sul, Rio Grande do Norte. E eu quero botar uma vinheta clínica de uma paciente nossa lá do consultório, que foi o primeiro caso de N-Bomb que eu atendi há 2 anos atrás. E chamou muita atenção por ela ser jovem. Claro que eu distorci um pouco, botei um nome diferente. A idade eu preservei, mas o nome troquei o nome ao nome fictício. Isso foi em 2014. Ela chegou para atendimento e disse o seguinte: estava usando praticamente todos os finais de semana em festa de música eletrônica. Sempre tive um uso controlado, essa era a percepção dela, e uma experiência visual com cores fortes e marcantes. Mas em dezembro desse mesmo ano, final de 2014, após usar 2 blotters, que seria 2 selos, 2 papéis, acabei acordando nos braços dos paramédicos da festa onde ela estava. E eles disseram que eu a mesma havia tirado minha roupa e tido múltiplas relações sexuais com desconhecidos. Porque é uma substância que eleva a temperatura corporal, né, deixa o paciente hipertérmico. Então, não é raro os usuários consumirem essa droga e ficarem muito agitados. A gente chama tecnicamente de agitação psicomotora, se movimentam bastante, mas com elevação da temperatura corporal. Só para explicar para vocês, essa paciente está comigo até hoje. Depois ela teve vários avanços, né? Ela parou de usar todas as substâncias que ela usava. É um caso até interessante, assim, não é um caso, aquele desfecho final feliz, mas foi bastante difícil o primeiro ano que ela esteve em tratamento, né? Mas nesta situação, uma coisa que chamou atenção era o seguinte: ela fez exame para teste para HIV, testes rápidos, deu positivo. Félix até lembra o caso. E chegou abalada no consultório com a mãe, aos prantos, 17 anos, uma menina inteligente, falava 2 idiomas, fluente, espanhol e inglês. E aí, uma hora eu falei para ela, vamos repetir o teste. E ela repetiu, e aí deu negativo. E aí eu falei, vamos repetir uma 3ª vez, repetiu, deu negativo. E aquilo ali começou, parece que ela acordou, opa, estou ganhando mais uma chance. E eu trabalhei isto como um material terapêutico. Olha, tu ganhaste mais uma chance, né? Tu é uma sobrevivente aí. A gente conseguiu... Obrigado. E aí a gente conseguiu fazer uma caminhada que a gente estamos juntos até hoje. Agora, este caso aqui é um caso dentre vários que estão por aí de usuários dessa substância. Nós publicamos um artigo na Revista Brasileira de Psiquiatria, que foi aquele relato ali desta paciente, e fizemos um breve comunicado documentando isso cientificamente, o comportamento e as consequências correlatas a essa substância. Este artigo de revisão é um artigo recente, de 2015, que mostra, eles, na verdade, revisaram poucos artigos, porque é uma droga que não tem muito estudo científico. Se tu vai fazer uma busca mais superficial, em base de dados, tu vai encontrar de 60 a 100 artigos. Aí tu começa a olhar os artigos, tu vai eliminando, porque alguns são duplos, né? São poucos artigos descritos na literatura. O que essa substância causa, as complicações tóxicas dela associadas a comportamentos como esses que eu acabei de mencionar.
E o nosso grupo de pesquisa lá, coordenado pelo professor Félix, a gente está revisando agora a literatura mundial com um sistema mais robusto e sensível de fazer essa busca, e nós já encontramos 3.000 artigos, limpando esses 3.000 artigos, claro que sobraram 70 artigos, que a gente vai começar a fazer uma nova análise para ver esse perfil desse paciente que chega intoxicado. A gente quer também disponibilizar esse artigo para os serviços de saúde, para todos vocês. Nós, do lado do nosso centro, nós vamos pagar a revista para ficar free, o artigo ficar liberado, para vocês puderem identificar quando esse paciente está intoxicado pelo N-BOMB ou pelo LSD. Uma dica clínica que a gente aprendeu, isso é relato dos próprios pacientes, é o seguinte: eles sabem quando é o N-BOMB, quando tem o gosto metálico na língua. Então, quem é pai aqui, ou educador, ou profissional da área da saúde, essa é a grande dica. Como saber quando o jovem está usando o N-BOMB, que é uma droga altamente perigosa? Primeira pergunta que tem que fazer é o seguinte: teve gosto metálico? Né? A elevação da temperatura corporal foi diferente do que costumeiramente vinha sendo, tá? Essa elevação da temperatura corporal é mais intensa. Teve problemas psiquiátricos mais severos, mais importantes, alucinações mais graves. São essas pistas que podem ajudar, até para poder esclarecer, como o Félix falou, psicoeducar o jovem, né, do tipo de substância que ele está usando. Aqui é uma ONG californiana que ela registra as bad trips, ou seja, as más viagens que os usuários têm com várias substâncias. E eu escolhi dois relatos de usuários quando se trata do N-BOMB. Primeiro relato. O usuário dizia o seguinte: as coisas começaram a ficar reais demais. Relata uma usuária. Comecei a chorar e ficar triste, depois feliz, depois fiquei triste de novo. Comecei a sentir minha cabeça vazia, como se meu cérebro tivesse sumido, relatou um deles. Essas sensações são apavorantes, estão associadas a pensamentos de morte ou tentativa de suicídio. Às vezes pode vir a tentativa de suicídio como um mecanismo de aliviar essa loucura que eles enfrentam quando estão intoxicados. O paciente nosso, esses dias que eu estava atendendo, pedi para ele permissão para anotar as bad trips, e ele me disse que quando ele usava N-BOMB, ele me disse recentemente no consultório, ele ia para um canto da casa e chorava por horas. Depois que passava o efeito da intoxicação, ele se sentia muito triste. E a maneira dele se sentir acolhido, ou seja, sanar essa tristeza, era se encontrar novamente com os amigos e usar a substância novamente. Então, essa falácia que hoje gira, às vezes, que droga sintética não causa dependência, não é bem assim. Já sabe que a tolerância, ou seja, o cérebro vai pedindo cada vez maior número de substâncias, é um indicativo de que elas podem causar dependência, sim. Os desafios analíticos são os mesmos de sempre. Por exemplo, a Anvisa, que tem a portaria 344, tem uma lista de substâncias que são consideradas ilegais. Daí vem lá um espertinho nesses laboratórios clandestinos, que já tem lá o impresso colado na parede, mexe na molécula, quando a droga é apreendida pela Polícia Federal, vão comparar com a lista, não é entorpecente. E aí fica por um bom tempo sendo consumida entre os jovens. E também, esse aqui é o Rafael Lanaro, lá da Unicamp, ele comprou um aparelho cromatógrafo gasoso, acoplado à espectrometria em massas, para poder fazer as análises analíticas e confirmar se é N-BOMB ou não. Deixa eu passar aqui. Bom, o Félix já falou sobre matriz biológica para detectar drogas. Esse slide aqui, só para mostrar um slide antigo, que eu sempre gosto de mostrar, eu acho que dá um bom panorama assim, do que a gente está falando nesse congresso. Por que a gente está fazendo todo esse esforço aqui? Há anos, para evitar isso aqui. Esse estudo do McLellan, que é um pesquisador americano, ele comparou taxas de recaída de dependentes químicos com outras doenças crônicas não transmissíveis, aqui no caso diabetes, hipertensão e asma. Se vocês notarem, as taxas de recaída são idênticas, né? Ou seja, o nosso esforço é para que o nosso jovem não adquira uma doença crônica como essa, que é tão fatal, né? Com desfechos tão graves. Vou deixar uma fotinha para a gente pensar um pouquinho. O
que é que essa gurizada, o que esses jovens estão perdendo e que tipo de conexões que eles estão fazendo neste momento. E agradecer a paciência de vocês. Muito obrigado.